Eu saúdo a doce e amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, né, para termos o conhecimento de Deus. A palavra do Senhor disse assim: o meu povo pereceu por faltar conhecimento, né? E o próprio Jesus, você pode ver que na palavra de Deus diz assim: portanto, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é o Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor aqui no Evangelho de João, capítulo 3, né? Que fala sobre o novo nascimento. Diz assim, a partir do versículo 1: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, né? Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Só até aqui, irmão. Primeira coisa que eu quero explicar para os irmãos é o seguinte, que Nicodemos era um homem que era príncipe dos judeus, ou seja, ele estudava a palavra, né? Ele era um dos principais dos judeus. Então ele estudava a palavra e tinha conhecimento sobre a palavra. Porém, ele foi ver Jesus à noite, né? Foi encontrar Jesus à noite. Tem um motivo por que foi encontrar Jesus à noite. Porque ele temia, né, os outros fariseus falar dele, porque ele estava crendo em Jesus, estava começando a ver os sinais e os milagres de Jesus, estava se aproximando de Jesus. Então ele foi ver de noite. De noite ninguém ia ver ele conversando com Jesus. Mas exatamente quando ele vai conversar com Jesus, ele começa a falar. Jesus respondeu e disse: ó, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Preste atenção. A pessoa que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. É necessário um novo nascimento. Irmão, o que é um novo nascimento? Para que a gente vai entenda isso. Novo nascimento é quando você recebe a semente da palavra de Deus através do Espírito Santo. Você ouve o Evangelho e dentro do seu coração crê, né? Deus vai e sela, nós somos selados. E agora nós temos desejo de não buscar outros deuses a não ser um único Deus, né? Que é o Deus de Israel, que é o Senhor Jesus também. É o único Deus em que nós temos desejo agora, porque nós temos anseio e necessidade de conhecer o Senhor Jesus. Vamos para a igreja, se alegramos, ouvimos a voz de Deus. Tudo que fala de Deus a gente quer ouvir. A gente acha que tudo que fala é de Deus, porque a gente nasceu de novo e tem um desejo de estar ouvindo a voz do Pai. Então isso é um novo nascimento, mas esse novo nascimento só vem através do Espírito Santo. Preste atenção. Versículo 4 diz assim: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Ó, aquele que não nascer da água e do Espírito. O que é esse novo nascimento? Né? O que é nascer da água e nascer do Espírito? O nascimento da água é a pessoa, quando ela está na barriga, né? A criança está na barriga, e quando ela sai, ela nasce, ela nasceu da água, porque o líquido que se encontra ali na bolsa, né? Quando a mulher está grávida ali, é provado cientificamente, né? E nós sabemos, é água, é provado, e ali protege aquela criança, né? Então, quando ela sai dali da água, ela nasceu o quê? Da água, saiu do ventre, ela nasceu da água. Então, ela já existe. Mas agora, para ela entrar no reino de Deus, ela precisa nascer do próprio Deus. Ou seja, quando Adão pecou contra o Senhor,
através do pecado de Adão, todos já nasceram debaixo do pecado e condenados, ou seja, nasceram agora só da água, no tempo de Adão. E para retornar ao reino de Deus e conhecer as coisas de Deus e buscar o Senhor e acreditar no Senhor, precisa nascer de novo, porque ele morreu espiritualmente, todo ser humano morreu depois de Adão, porque todos pecaram e afastaram estão da glória de Deus. Então, agora, para ele ter direito ao reino de Deus, é necessário nascer de novo. Primeiro, nascer da água, nasceu, existe já. Agora, para entrar no reino de Deus, tem que nascer do Espírito. Você pode observar aqui, que diz assim, ó, no versículo 5. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água, isso. Agora, e do Espírito? Esse Espírito aí está com letra maiúscula, que significa o Espírito Santo de Deus. Quando a pessoa nasce do Espírito Santo de Deus, ela tem alegria, ela quer buscar o Senhor, está naquele primeiro amor. E tem que ter muito cuidado, porque é uma criança, dentro dela, ela nasceu e tem desejo de Deus. Então tudo que fala de Deus, ela acredita. Se falar que aquele ídolo que Deus aprovou, tudo ela acredita, porque dentro dela ela nasceu. Mas ela não nasceu, quando a pessoa nasce, é uma criança, né? Por ser uma criança, precisa aprender a andar com o pai, a conhecer qual é a voz do pai, porque ela nasceu e é inocente, agora precisa conhecer o pai. E é nessa hora que entra o estudo bíblico, para a pessoa conhecer a respeito de Deus, ou seja, o leite não falsificado. Porque se entrar o leite falsificado, aquela criança vai crescer, mas não vai ter a alimentação certa, o leite falsificado, então não vai haver totalmente verdade. Ela pode crescer, mas não tornar uma pessoa adulta na palavra, né? Não vai se tornar uma pessoa adulta na palavra exatamente porque tomou leite falsificado. Então é necessário, quando nascermos do Espírito Santo de Deus, ficar conectado com a palavra de Deus, ir para o estudo bíblico e orarmos ao Senhor para que Deus dê a direção e o entendimento ao nosso coração a respeito da sua palavra, para que o Espírito Santo cuide de nós. A palavra do Senhor diz assim, ó, da boca dos pequeninos, daqueles que mamam, Deus suscita força por causa do inimigo vingativo. Então Deus suscita força aquelas pessoas que são novas convertidas, que nasceram de novo, né? Deus suscita força. Então, irmão, como eu estava falando a você, o nascer da água é uma pessoa que nasceu normal, do parto. Nasceu da água. Agora, para ter direito ao reino de Deus, precisa nascer do Espírito Santo de Deus. E Nicodemos não sabia nem o que era isso. Aí Jesus fala assim, você que é mestre dos judeus, que é conhecedor da palavra, não entende isso? Aí Jesus falou assim, olha, se eu vos falei de uma coisa que é natural, né, que é terrestre, que é normal uma pessoa sair da água, né, nascer da barriga, nascer da água, e você não entendeu, como você vai entender se eu falar das coisas que são do céu, das coisas espirituais? Como é que você vai entender? E Nicodemos é conhecedor da palavra. Então, nascer de novo não significa porque você conhece a palavra de Gênesis e Apocalipse, sabe os capítulos, versículos. Não, nascer de novo é o desejo que Deus coloca. Primeiro, Deus faz a gente nascer e coloca o desejo no nosso coração de buscá-lo. Por isso que hoje nós buscamos ao Senhor, não é por causa do nosso mérito, porque eu acho que eu faço coisa boa. Ah, não, Deus viu alguma coisa boa em mim e você não. Deus não viu coisa boa nenhuma. Mas as misericórdias de Deus nos alcançou. E a única coisa que tem de bom em mim e você é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus e é o Espírito Santo que está dentro de nós. É a única coisa de valor, né, que temos nesse vaso de barro, né? Porque nós somos feitos de barro. E nós temos isso dentro de nós, que é o Espírito Santo, que nos faz a gente buscarmos ao Senhor de todo o coração. Agora é necessário a gente estudar, buscar, porque nós temos anseio. O problema é que nem todo lugar que nós vamos, ouvimos a verdade do Evangelho. Mas precisamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor que entre com a tua divina providência. Amém? Irmão, vamos ficar por aqui. Se você puder, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, né, para ouvir o Evangelho, né, para ouvir a palavra do Senhor e ficar sabendo a respeito do novo nascimento. E só Deus pode fazer esse novo nascimento. Amém? A paz do Senhor.